Estudo de Atos, capítulo 12, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Senhor Jesus, Senhor fala conosco, dá-nos revelação através desse estudo. Amém. Bom, no 12:2 diz que Herodes, matou a espada Tiago, irmão de João. Deus permitiu que Tiago, irmão de João, morresse, mas enviou um anjo para livrar a Pedro. São os caminhos misteriosos de Deus para com seu povo que levaram Tiago a morrer, enquanto Pedro escapou para continuar seu ministério. Tiago teve a honra de ser o primeiro dos apóstolos que morreu como mártir. Morreu da mesma maneira que seu Senhor, pela causa de Deus. No 12:5 fala sobre a igreja, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Através do livro de Atos, bem como outros trechos do Novo Testamento, tomamos conhecimento das normas ou dos padrões estabelecidos para uma igreja neotestamentária. Antes de mais nada, a igreja é o agrupamento de pessoas em congregações locais e unidas pelo Espírito Santo que diligentemente buscam um relacionamento pessoal, fiel e leal com Deus e com Jesus Cristo. 2. Mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos, nascidos de novo, batizados nas águas e acrescentados à igreja. Participam da ceia do Senhor e esperam a volta de Cristo. 3. O batismo no Espírito Santo será pregado e concedido aos novos crentes, e sua presença e poder se manifestarão. 4. Os dons do Espírito Santo estarão em operação, inclusive prodígios, sinais e curas. 5. Para dirigir a igreja, Deus lhe proveu um ministério quíntuplo, o qual adestra os santos para o trabalho do Senhor. Isso está em Efésios 4, 6. Os crentes expulsarão demônios. 7. Haverá lealdade absoluta ao Evangelho, aos ensinamentos originais de Cristo e dos apóstolos. Os membros da igreja se dedicarão ao estudo da palavra de Deus e à obediência a ela. 8. No primeiro dia da semana, a congregação local se reunirá para a adoração e a mútua edificação, através da palavra de Deus escrita e das manifestações do Espírito. 9. A igreja manterá a humildade, reverência e santo temor diante da presença de um Deus santo. Os membros terão uma preocupação vital com a pureza da igreja, disciplinarão aqueles que caírem no pecado, bem como os falsos mestres que são desleais à fé bíblica. 10. Aqueles que perseverarem no caráter piedoso e nos padrões de justiça ensinados pelos apóstolos serão ordenados ministros para a direção das igrejas locais e a manutenção da sua vida espiritual. 11. Semelhantemente, a igreja terá diáconos responsáveis para cuidarem dos negócios temporais e materiais da igreja. Está em 1 Timóteo 3:8. 12. Haverá amor e comunhão no Espírito evidente entre os membros, não somente dentro da congregação local, como também entre ela e outras congregações que creem na Bíblia. 13. A igreja será uma igreja de oração e jejum. 14. Os crentes se separarão dos conceitos materialistas prevalecentes no mundo, bem como de suas práticas. 15. Haverá sofrimento e aflição por causa do mundo e dos seus costumes. 16. A igreja trabalhará ativamente para enviar missionários a outros países. Nenhuma igreja local tem o direito de se chamar de igreja segundo as normas do Novo Testamento, a não ser que esteja se esforçando para manter essas 16 características práticas, esforçando entre seus membros, essas características práticas entre seus membros. No 12:5 fala: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Continuando 12:5, Contínua oração. Os crentes do Novo Testamento enfrentavam a perseguição em oração fervorosa. A situação parecia impossível. Tiago fora morto, Herodes mantinha Pedro na prisão vigiado por 16 soldados. Todavia, a igreja primitiva tinha a convicção de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E oraram de um modo intenso e contínuo a respeito da situação de Pedro. A oração deles não demorou a ser atendida. As igrejas do Novo Testamento frequentemente se dedicavam à oração coletiva prolongada.
A intenção de Deus é que seu povo se reúna para a oração definida e perseverante. Note as palavras de Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. As igrejas que declaram basear sua teologia, prática e missão no padrão divino revelado no livro de Atos e noutros escritos do Novo Testamento devem exercer a oração fervorosa e coletiva como elemento vital da sua adoração, e não apenas 1 ou 2 minutos por culto. Na igreja primitiva, o poder e presença de Deus e as reuniões de oração integravam-se. Nenhum volume de pregação, ensino, cânticos, música, animação, movimento e entusiasmo manifestará o poder e presença genuínos no Espírito Santo sem a oração neotestamentária mediante a qual os crentes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E no 12:7 fala, né? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Amém, aleluia.